A paz do Senhor Jesus, Shalom, a paz do Senhor Jesus, o qual está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 12, verso 14. A paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá Deus. Amém? Quero compartilhar uma palavra para todos, que nos ouvem, ouvintes da palavra de Deus, ouvintes da voz do Senhor Jesus. Compartilhar uma palavra no Salmos no número 91, verso 10. Salmos 91, verso 10. E nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Nenhum mal terá êxito, nenhum mal entrará na sua casa, nenhum mal sucederá na sua casa material, na sua casa espiritual. Então aqui no Salmos 91, verso 10, é um versículo que Deus está nos dizendo, que Deus está decretando em nossas vidas, que Deus está falando para a minha vida e para a sua vida, que nenhum mal sucederá e nem entrará na sua casa. Então eu creio, recebo esta promessa, essa declaração de Deus, essa palavra poderosa, essa palavra de cobertura, essa palavra de proteção, esta palavra de refúgio. Mas eu entendo que Deus não só está falando da casa material ao qual nós moramos, mas Deus está falando para mim e todos aqueles que me ouvem, em nome de Jesus. Deus está falando do templo, Deus está falando da alma, Deus está falando do Espírito, porque a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita no templo do nosso Espírito, dentro de nós. Deus habita na nossa alma, Deus habita no nosso Espírito. E nenhum mal entrará nesse templo, nessa tenda chamada Espírito, chamado alma. Deus está falando profundo, que Deus, Ele habita no templo, que é o nosso corpo, é o templo e morada do Espírito Santo de Deus, Primeiramente, Deus mora no nosso espírito, na nossa alma e dentro de nós. No nosso templo, nossa carne, é o templo e morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Senhor nos protege, o Senhor nos dá cobertura no espírito, Deus dá cobertura na alma, Deus dá refúgio para o espírito, refúgio para a alma, refúgio para o corpo. Então, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo habita no alto esconderijo do Altíssimo, o qual a Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 3, Deus fala sobre isso. No versículo 16 e 17, Deus fala que nós somos templo e morada do Espírito Santo. A Bíblia diz ainda, que em 1 Coríntios, capítulo 6, Deus fala que nós somos, no 20 a seguir, nós somos templos e morada do Espírito Santo, somos particularidade de Deus. Então, nessa noite, vamos glorificar Deus, glorificar Jesus, glorificar o Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo, no templo do Espírito Santo e morada. Então, nenhum mal entrará no nosso espírito, nenhum mal entrará na nossa alma, na nossa casa espiritual dentro de nós. Porque a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo habitam no alto esconderijo do Altíssimo. Então, seja templo do Espírito Santo e a proteção do Pai, do Filho e do Espírito Santo vai estar sobre a sua vida, na sua alma, no seu espírito, no alto esconderijo do Altíssimo. Pai do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te proteja de corpo, alma e espírito.